Está a filmar, faz favor. Muito obrigado. Começo eu. Posso? Boa noite, boa tarde. Obrigado por virem assistir. Acho que o Rui está a atrapalhar a visibilidade. Se calhar, talvez se conseguir para este lado. A tapar a tua. Não, as pessoas estão atrás. Se calhar aí. Está perfeito. Agora vemos-nos todos. Não, se estivesse aqui na fila era igual também. E agradeço o convite à Unicep para apresentar aqui a Mnemónica, portanto, a editora de discos de poesia, muito bem acompanhado pelo grande mentor, digamos, desta ideia, que é Arnaldo Trindade, e é num dia especial, porque hoje é 75 anos, Mário Viegas. Portanto, hoje é uma espécie de um dia também de comemoração de Mário Viegas e, portanto, também há aqui este momento, né, de celebração, que foi também um dos autores gravados por Arnaldo Trindade, várias vezes, inclusive, em vários discos. Todos. Quase todos, exato. Todos. Os que ele gravou. Agora acho que vai aparecer um. Exato, agora há umas memórias. Memórias que ele gravou. Mas profissionalmente todos. Exatamente. E portanto eu conhecia as edições Orfeu, obviamente que tendo em conta o tempo não dava o valor que depois mais tarde vinha a dar, porque cresci obviamente em casa com os discos de Orfeu, José Afonso, Fausto, alguns discos de poesia, Adriano Correia de Oliveira, podemos estar aqui muito tempo a dizer muitos nomes, mas efetivamente o Arnaldo Trindade é uma grande referência, porque foi a primeira pessoa a editar muitos destes nomes, inclusive o Vitorino, foi o primeiro editor do Vitorino, do Sérgio Godinho, o Sérgio Godinho também editou. Depois há um nome curioso que é o Jorge Palma, que grava o primeiro single no Orfeu, que é uma canção em inglês, que é muito curioso. Portanto, o Jorge Palma também tem aqui esta ligação. Ainda saiu agora aqui. Saiu a reedição depois também. Não leu esta. Ainda não. Foi interessantíssimo que diz. Força. Saiu esta visão história sobre o 25 de Abril, está muito boa. Sim, uma boa reportagem. Uma boa reportagem. E então é interessante que faz uma referência ao que está a dizer de Jorge Palma. É que ele diz que o cachê desse disco foram eletrodomésticos que ele acabava de se ter casado e portanto fazia muito jeito. Está aqui nesta. Que era algo muito interessante, porque o Arnaldo Trindade tinha o seu estúdio na parte de trás também da loja Começou a gravação. Não, os estúdios eram as cabines da loja de discos, não é? E tínhamos de esperar até às 2 horas da manhã, porque havia os elétricos, não nos permitiam. Em Santa Catarina, não é? Em Santa Catarina, não é? E tinha que esperar que passasse o elétrico para começar a gravar. Para não ver ruídos. Se fosse agora, com a mnemónica, gravava o som dos elétricos. Tudo. É mais nós gravamos tudo. Mais realista. Nós gravamos tudo. Inclusive os aviões que passaram em cima da casa do Arnaldo Trindade também estão no disco. Porque nós, no fundo... Exatamente. Ou seja, a mnemónica tem esta... não é uma preocupação, mas é uma vontade de ser muito fiel ao lado documental dos próprios autores. Portanto, gravar no local onde as pessoas passam o seu tempo. E, portanto, o Arnaldo Trindade, e agradeço-lhe muito, que recebeu-nos em sua casa com o mini estúdio de som que levamos para lá e gravamos com o cão a ladrar. Com o cão a ladrar. Realista. Tudo. Realista. Uma peça documental, praticamente, em que gravamos uma série de leituras de Arnaldo Trindade, da sua própria obra, que agora tem editada, e depois optamos por, como vamos optar nos discos da Mnemónica, fazer sempre um lado documental, em que conversamos. Portanto, é uma conversa que fica registada em disco, em vinil, e que é uma peça depois que fica com alguns assuntos. Obviamente não se toca em demasiados assuntos, porque no fundo o vinil tem um tempo muito limitado também.
mas acho que ficou uma conversa muito interessante de algumas coisas sobre a Orfeu e sobre a Arnaldo Trindade que já se sabiam, mas ditos pelo próprio, acho que é sempre diferente. E fica gravado. E fica gravado. Agora não pode dizer que não. Não pode. E efetivamente a questão de que ficamos também com este registro de um lado histórico, portanto, do lado de Orfeu, que é, no fundo, a grande inspiração da mnemónica, porque foi com os discos da mnemónica que surgiu da Orfeu que surgiu esta ideia de gravar as vozes da poesia. E quando dizemos vozes, dizemos todas as vozes da poesia nas diferentes formas de poesia. Não falamos só em livros editados e poesias lidas, porque o primeiro disco é o Arnaldo Trindade a ler a sua obra, com o segundo lado documental, como eu já disse, e depois temos o segundo disco da mnemónica, que é este e que é outro tipo de poesia. É a Sofia Saldanha, que infelizmente faleceu ano passado, mas a Sofia Saldanha deixou um registro sobre a Casa Grande de Romarigueis. E qual foi o grande encontro entre estes dois primeiros discos? Foi o facto do Arnaldo Trindade ter gravado o Aquilino Ribeiro em disco, portanto tem o Aquilino Ribeiro a ler um capítulo do Malhadinhas, que é muito interessante de leitura, e neste disco há uma parte, um excerto de uma entrevista do Aquilino Ribeiro que diz: acabei agora mesmo de escrever uma obra, um romance que se chama A Casa Grande de Romarigueis. Portanto, um momento que ficou registado na história e em disco, o que é muito interessante, e que a Sofia Saldanha foi recolher, e onde ouvimos os sons da Casa Grande, sejam as portas, seja o caminhar no jardim, onde viveu Aquilino Ribeiro e que Arnaldo Trindade gravou. Mas se calhar passava a palavra para si. Não, e que falasse, porque eu também tenho essa curiosidade desde há uns tempos, que é quando falou com o Aquilino Ribeiro para gravar, se ele aceitou ou se fez um bocadinho esquisito. Imediatamente. Aliás, foi uma surpresa para mim quando comecei a gravar os discos de poesia e de... Começámos com poesia. Isto tudo começou com o interesse que eu tinha pela literatura, porque felizmente tive grandes professores no Liceu da Serra Plano, ali com o meu colega o Caspovo também lá andou, excepcionais professores de português. Já. E sobretudo foi o nosso professor de português era o Dr. António Cobeira, que fazia parte do Orfeu, foi por isso que o nome Orfeu surgiu na etiqueta, e sobretudo o Dr. Alberto Uva também, e pronto, e deu-nos o bichinho de interesse na poesia, na literatura, porque nós, em vez de estarmos a dividir as orações dos Lusíadas, que fazíamos odiar os Lusíadas, estávamos a dizer poesia do Márcio Sá Carneiro e do Fernando Pessoa, do Chico Pascoais, etc., que não havia ainda livros naquela altura, estamos a falar no ano 50, não havia nas livrarias livros. Portanto, foi muito interessante, temos logo de fazer uma visão da beleza da poesia, não é? E a poesia dita. Ainda agora estivemos aqui a conversar ali com o José de Almeida, sobre de facto se certo tipo de poesia é melhor ouvida que lida, porque as pessoas não sabem ler poesia, muita gente não sabe ler poesia. Portanto, ouvindo pelos próprios autores que diziam na altura, eles não sabem dizer, mas sabiam que escreveram. É um caso muito especial com o ponto sempre, o do Régio, quando estivemos a gravar lá em Santa Catarina, numa cabine, depois das 2 da manhã, ele estava a dizer o Cântico Negro de uma maneira monocórdica, para quem estava habituado a ouvir o Vilaré. A musicalidade do Vilaré. A musicalidade não era teatral, que era o que nós estávamos habituados. Exatamente. E ele é uma pessoa muito tímida e correta e educada, e encrespou-se comigo. Não quer que eu diga como o Vilaré estragou-me o Cântico Negro, e tal.
E o Cântico Negro é um poema intimista. E hoje está provado que é. Sim, Portanto, isso mostrou a vantagem de ouvirmos o Régio a dizer o seu próprio poema. E a partir daí convenceu-me que não há dúvida nenhuma que é muito importante, até para quem lê bem a poesia, saber a prosódia, a musicalidade, o ritmo da poesia deles. E a sua própria versão da sua escrita. Eles é que sentiram. E não há dúvida nenhuma que hoje as últimas pessoas que sabem dizer poesia estão a ler a versão dos Arranjos. Portanto, mostra que nisso ganhamos. Outra coisa também muito importante é que também gravámos poetas que não eram conhecidos. Que é muito importante essa fase. Sim, sim. Não só os grandes nomes, nós gravamos todos os presencistas, não é? Gravamos depois o José de Andrade, a Sofia da Morena e depois a Agostina Bessa Luís. A Agostina? Agostina não é poesia. Não, é prosa, mas. Não, eles são muito juntos. Aliás, eles eram hóspedes sempre, todos os verões, do Teixeira Pascoais, em São João de Gatão, em que eles iam passar lá o tempo, assim como o Torga ia muitas vezes a São João de Gatão. E nesse ano do Dr. António Cobeira, nós fizemos o fim do ano, em vez de irmos para a Espanha beber copos, fomos visitar o Teixeira Pascoais, ainda era vivo, foi em 1950. E ele deu-nos um fausto lanche, tem o melhor vinho do mundo, o Teixeira Pascoais ali em Amarante. E então ele hoje ainda compra esse vinho ainda. A bisneta, sobrinha bisneta. Contei-lhe que éramos 30, tu não fostes? Fostes também? A São João de Gatão? Ao Teixeira Pascoais? Pronto, então já sabes. Comemos broa, presunto e o vinho de Gatão do jardim dele. E então a sobrinha diz, ele devia estar muito bem disposto, que eram fonas. Não, para nós não era nada fona. Percebemos muito bem. Portanto, os novos poetas, tivemos a sorte de ter uma pleiada grande de bons poetas aqui no Porto. Porque nós passamos nesses anos, por causa da ditadura, grandes dificuldades com a censura, não é? E estávamos habituados com o José Afonso e de qualquer maneira, mesmo na poesia notou-se. E havia um grupo chamado Notícias de Bloqueio, que eram ótimos poetas, que é o caso do Veiga Leitão, o do Papiniano Carlos, do Egito Gonçalves, que é um grande disco. mas sobretudo do grande Daniel Filipe. Daniel Filipe é o maior, para mim, tem o melhor poema de amor em português. Demora 15 minutos, que é a invenção do amor. E foi de facto um sucesso não só artístico, como comercial. Nós tínhamos um processo, não fazíamos como aqui o nosso amigo faz 500 discos, nós fazíamos 1 a 1. Era um sistema que era a própria matriz, era mais caro, mas fazia-se 1 a 1, não tínhamos estoques. Portanto, aquilo começou-se a vender nas livrarias, mas as discotecas não entenderam a mensagem, e foi com o Alberto Serpa a Lisboa. Ele apresentou-me a todos os livreiros lá e todos aderiram extraordinariamente bem. Tanto que o Torga vendeu 300 discos de rajada. Nós fazíamos 1 a 1. Trazíamos a encomenda e o nosso amigo fazíamos 5 discos, 6. Tornou possível comercialmente fazer isto. Claro, os tempos são outros. Claro. Mas é com muito agrado que eu pensava que já não havia mais para dizer que, bom,
O Denis Sintra, mais macacos bacanos. O Denis Sintra dizia isso, que tinha piada. Não há mais macacos, há mais macacos. Obrigado. Se metem nestas coisas. E ainda bem, Sim, sim. ainda bem. Na altura chamavam louco, era um miúdo. Continuam a chamar. A mim continuam a chamar louco. Então pronto, não Os se importa. Louco, essa loucura é positiva. É positivo. É pessoas que gostam de fazer coisas. Claro. É? E é assim. Mas eu estava a falar do Papiniano Carlos. É muito curioso quando nos encontramos. Sim. Uma das histórias que digamos, temos próximas é do Laureano Barros, Sim. que deu aulas de matemática aqui no edifício da reitoria. Ele foi o meu explicador. Que era seu explicador. E dava-me aulas à hora do almoço, ali há uma pastelaria em frente ao Carmo. E o interessante é que ele pagava o almoço a mim. Era um pão com queijo da serra e uma cerveja. E dava explicação. E era fantástico, era um homem fantástico. E é curioso porque quando eu estava a fazer o documentário do Laureano Barros, nós fomos à Torre do Tombo procurar registros do Laureano Barros. E foi muito surpreendente porque quando encontramos a documentação com o nome de Laureano Barros, todos os documentos estavam assinados Papiniano Carlos. Portanto, uma tática da PIDE de evidenciar os amigos que sabiam que se relacionavam e, portanto, foi surpreendente encontrar esse nome na assinatura dos documentos do Laureano Barros. Claro. Claramente não era o Papiniano Carlos, mas foi muito surpreendente. É uma tática, de facto. E aí conheci o Papiniano Carlos também como o uso da própria PIDE, né? Eles usavam o nome de Papiniano. Lá em Lisboa são terríveis. Mas havia realmente, que era isso que eu ia dizer, depois havia esta diferença, que é muito interessante de falar sobre isso também, a diferença da dureza da polícia política de Lisboa durante a ditadura e no Porto. Não é? Nós aqui tivemos muita gente a ficar admirado de como é que, gravando certos discos, até depois dos Vampiros, do Zé Afonso, como é que nós não tínhamos os discos proibidos. E eu atribuo a isso sermos uma empresa que não estava conectada politicamente com nada, é uma empresa comercial, vendia eletrodomésticos, portanto não tinha problemas financeiros, portanto podíamos gravar coisas que não se vendessem nos discos. E então e conseguimos uma coisa muito interessante. Por exemplo, o próprio Adriano se de eu ter aceito fazer uma pré-censura. E eu convenci o Adriano assim, é melhor termos os discos com uma pré-censura do que não temos nada. Não é? E ele convenceu-se disso e deu-me razão. E que essa pré-censura era o Zé Nisa, que era o nosso braço direito, que era muito amigo do Feitor Pinto, era de Coimbra, gente de Coimbra. E então ele, ao almoço, ele trazia os poemas que eram para cortar mesmo, não é? Os chamados poemas bem datados. E para minha surpresa, depois do almoço, ele trazia o que era, os mais que eu achava que eram mais conseguido editar, foram aprovados, como o caso a morte do pintor Coelho, morte-se à rua, que foi aprovado pela censura. Tanto é que foi representar Portugal no Festival do Rio de Janeiro. Isso diz muito sobre a inteligência dos... O próprio José Afonso foi. Não é? Portanto, vejam que isto é... Sim, sim. E depois, também aqui, por ser o Porto, não havia tanta... Talvez não pagassem tão bem aos pizzas como pagavam o costume. E por isso mesmo eles eram mais facilitados. Tanto é que o nosso único disco que foi proibido não tem nada a ver com isto. É o Getemo não período. Da Jane Burke e do Sérgio Gainsbourg. Vocês distribuíam, até a Orfeu distribuía. A Orfeu distribuía, não é? Eu encontrei esse disco. Portanto, é isso. Agora, o grande problema era o medo. As pessoas tinham muito medo. E até nem queriam comprar o disco porque
é perigoso ter o disco de Zé Afonso. Pois. Ficava logo notado, não é? E na rádio houve uma autocensura, até de pessoas, até de locutores de esquerda, que não passavam discos com medo que os patrões chamassem a atenção e não sei o quê. Portanto, eu digo aqui, uma entrevista que saiu ontem, o quê? Se eu tenho algum valor, eu não tenho tido medo. Não é? Eu estou convencido que isto é uma boa saída. Não devemos ter medo. Não é? E felizmente a grádula foi aprovada. Está bem? Depois do adeus. E só a grândola vendeu mais do que sei lá o que era. Nós gastámos muito dinheiro na grândola, porque foi o ator de Alvonville, que era o melhor. Porque Orfeu, além de procurar o melhor que havia em artistas, em cantores, em músicos, etc., em fotógrafos, em pintores, fizeram as capas. Santa Bárbara. Né? Todos eles, o Júlio Rezende, o Zé Rodrigues, o Armando Alves, são todos Moreira Azevedo, o Moreira Azevedo, o Moreira Azevedo e o Zúlio Vaz, exatamente. Portanto, a qualidade era geral. E o José Rodrigues fazia as capas do Eugénio. O José Rodrigues fez o Eugénio, exatamente. Portanto, a qualidade é uma coisa fundamental. E o grande fotógrafo Fernando Aroso, não é? Portanto, nós tivemos a sorte de ter aqui, nessa época, uma espécie de uma restauração, digamos, artística. As pessoas estavam fartas do regime, por não poderem falar, por não poderem exprimir-se, por não poderem estar a falar. Por exemplo, 3 pessoas vinham tipo perguntar o que é que estão a falar. Não é? Isto é muito importante que se diga hoje, porque muita gente já se esqueceu. Pois. Sim, não é? Ou então não viveu. Exato. Mas é curioso quando, por causa do documentário do Laureano, sim. Quando fui falar com o Eduardo Lourenço sim. sobre o Laureano, o Eduardo Lourenço refere exatamente isto, né? Que é a questão de referir a importância do Porto no caminho para a liberdade. Não tenho dúvidas nenhumas. Foi aqui que nasceu tudo. Nasceu o Teatro Experimental, nasceu o Cineclube no Liceu Sérgio Plano. O Cineclube? O Cineclube de Porto começou no Liceu Sérgio Plano, não sei se sabes. Foi uma grande escola de belas artes. Do Cineclube de Porto. Desculpa, aquele... O Cineclube, estive ligado muitos anos. E foi o Terceira Cruz, o Mental, e também outra coisa muito importante, grandes poetas. Além do Notícias de Bloqueio, a Sofia, o Rogério de Andrade, não é? Tantos bons poetas. E havia tertúlias nos cafés, não é? Que se conseguiu juntar as pessoas. E mesmo na nossa firma, na Arnaldo Trindade, nós ao fim da tarde tínhamos pintores, escritores, pessoas interessantíssimas, com conversas muito abertas, não é? Mas era a cultura do medo. Exatamente. Eu acho que o medo é terrível. Mas é curioso porque estava a falar das capas dos artistas e quando falamos sobre fazer a capa do disco do Arnaldo, falamos na ideia de ser o Walter Ugumem a fazer a sua capa, né? Que vai muito nesta direção, porque nós inspiramos-nos quase a 100% na ideia Orfeu, que é ir buscar artistas para fazerem as capas também. Essa é uma boa ideia. Portanto, a ideia Orfeu, no fundo, foi... Não, mas é boa ideia porque é uma conjugação de várias artes. Não? Um disco não é só música, nem é só poesia. Tem, como eu disse há bocado, tem pintores, tem fotógrafos. Sabe que naquela altura que nós começamos, até as firmas não ofereciam os discos à rádio. Quer dizer, queriam vender um disquinho à rádio. Não vende se eles tivessem dado... E nós começamos com o sistema de promoção, com o nosso amigo Viel Moutinho e o Jorge Cordeiro.
Sim, Foi a nossa promoção cá no Porto. Orfeu começou com muita coisa, inclusive saiu há pouco tempo um arquivo muito curioso da RTP, que está livre pela consulta, que podem ir procurar, que é uma festa que organizou para entregar os primeiros discos de ouro. Foi. Que era o Conjunto Maria Albertina, José Afonso e José Cid. Que isso também foi assim muito pioneiro. É porque uma editora tem que ser universalista, não é? Tem que ser. Agora, procuramos sempre qualidade. O António Mafra tem uma grande qualidade artística. Aquilo, eu chamo-lhe que é o country português. E fizeram um grande sucesso nos Estados Unidos. Foi o primeiro grupo que foi aos Estados Unidos à nossa imigração. E tiveram um sucesso enorme. Aquilo foi é curioso porque a história Orfeu, ou seja, desde que funda Orfeu e depois toda a sua história é muito curiosa, porque há pessoas que gravaram pela primeira vez no Orfeu, como por exemplo a Maria João, cantora de jazz. Sim. Tem o seu primeiro quinteto gravado no Orfeu. Portanto, há aqui variações, né, muito interessantes. O Jorge Palma. Com Million Names of God, que é o nome do tema que ele tem lá no Orfeu. Né? Aqueles também, o Arte Ofício. Exato, os Arte Ofício, que era uma banda. Pop Five, etc. Mesmo no rock and roll tivemos o melhor que havia aí. Não é? É verdade. E que são discos agora muito procurados. Mas nós não estamos aqui a falar no Orfeu, estou a falar de mais do Orfeu e tirar digamos, o fundamental. Como eu digo, eu pensei que não houvesse mais outro maluco. Maluco, mais macaco. Pagasse nisto, sabe? Mas também dizem que eu sou louco. Mas digo uma coisa, tenho muito gosto, aliás, desde o princípio que me puseram esta ideia, eu tenho a minha completa adesão e tudo a esta ideia, porque eu acho que é vitoriosa, é uma coisa que vai interessar. Porque depois de nós termos acabado com as nossas gravações poéticas, foi em 1983, quantidade de novos escritores, poetas, de grande nome, não é? Que não foram nunca gravados. Exatamente. Portanto, tem um campo enorme. Agora, é preciso muito boa escolha, muito criteriosa e passo a passo. Sim. Também não é? Porque a poesia, como eu digo, muita gente não gosta. Mas ouvida gosta. É curioso. Ouvida gosta. Eu sou dessa. Eu acho que é uma solução de facto para a poesia. É pessoas que sabem dizer. É uma outra forma de divulgar também. Exatamente, a poesia. Eu acho que sim. De quem escreve. Eu acho que é muito importante. Muito importante. É curioso, estávamos a falar há pouco sobre a questão também da gravação, das gravações da poesia. E no fundo a mnemónica não pretende gravar música, mas pretende gravar poesia nas diferentes formas, ou seja, não apenas poesia escrita e dita pelos autores, mas também, como é o caso da Sofia Saldanha, que tem um audiodocumentário. Portanto, nós vamos sempre procurar projetos que tenham a voz como a sua prioridade e não a música, como é em alguns casos. E, portanto, é muito curioso porque desde que a Orfeu parou, fizeram poucas edições mais, a Guilda da Música fez, a Valentim de Carvalho depois também fez umas coisas, com a Natália Correia, com o Cesarini. 45 votações. Assim, sim. Em singles, não é? CDs singles. É EPs. EPs. A Maria Teresa Horta também gravou um EP. Tem bons, o David Marão Ferreira, não é? Havia muitos que eu gostava de ter no Orfeu, mas depois parou, não é? Esta ideia da gravação. Porque não dá dinheiro, sabe? É uma empresa comercial. Eu sei. Uma empresa comercial é para ganhar dinheiro. É verdade. Agora não só. Exatamente. Pode-se ganhar dinheiro com os Mafras ou com o Manuel Albertina, com o Zé Cid e tal, com o Kim Barreiros, mas dá qualidade também. Sim. É um suporte, uma balança. Isso o meu amigo não tem ainda. Ainda não.
Só perco, só perdi. Mas até os tempos são outros, não é? É um outro desafio. Não, os tempos são outros, eu concordo. Está a ver, o Orfeu 1956. Estamos em 2023, atenção. Tem que haver diferença, senão não tinha piada. Não. Se não trouxesse coisas novas, Exato. Tem que ter. É verdade. Não é? É Isso verdade. é verdade. Não é? Mas agora, efetivamente sobretudo, é um projeto que vale a pena ser agasalhado. Por quem gosta disto, por quem gosta de poesia, eu acho que deve ser, porque não há muito mais gente que se meta nessas coisas. E se não for o projeto, e logo em vinil, as pessoas já não têm aquelas aparelhagens maravilhosas que tinham, não é? Foram-se fazendo e hoje tem que se comprar outra vez. Mas eu vez. acho que também é importante justificar ou percebermos porque é que a mnemónica acabou por sair em disco, não é? Porque também muito pela longevidade do objeto, ou seja, os discos de 1956 continuam-se a ouvir, mete-se a agulha e continua-se a ouvir. E portanto esta ideia dos discos da mnemónica serem em vinil tem exatamente a ver com a questão da longevidade, porque o digital já provou que tem muitas falhas e que não é fácil manter. O digital foi um projeto comercial. As pessoas já estavam todas cheias de aparelhagens de vinilos e tal, e as fábricas tinham que produzir outras coisas. Tiveram a ideia de CDs, não é? Exato. O CD para mim só está bem no automóvel, não é? Para a gente. Mas hoje há outros processos. Mas havia leitores de discos de automóvel? Havia. Devia ser um desastre. Ui. Aquilo nas lombas não sei. Havia vários. Havia os cartridges e as cassetes. Também os cartuchos. Os cartuchos. E havia duas espécies de cartuchos, duas componentes japonesas. Sim, havia diferentes. História, Vocês editaram cartuchos também, não é? Editamos. Chegaram a editar algumas cassetes coisas? Não, porque havia pirataria e não compensava, não é? Exato. Nós nunca editámos. Aliás, o José Afonso diz assim: porquê é que nunca nos deram royalties sobre cassetes? E eu disse: porque nós nunca fizemos cassetes. Então como é que podíamos concorrer com indivíduos que não pagavam nada a ninguém? Sim, era a pirataria, era na cassete, né? Era o rec play. Claro, ficava logo duplicado. E depois escolhiam como se faz hoje. Hoje escolhe-se os temas conforme os nossos gostos, não é? Exato. Isto hoje é um problema. O problema comercial dos discos é terrível. Porque quem é que compra discos hoje? Só discos especiais. Não é? Porque senão vão aquelas recuperações que fazem e tal. Segunda mão. Agora eu quero saber, depois, se não houver editores, quem é que faz os discos? É a internet que vai fazer os discos? Inteligência artificial, não é? Vai fazer tudo a inteligência artificial. Isto também é uma conversa. Eu estava a ser irónico. Mas é muito interessante este Portanto, lado. Paulo, o que eu desejo é que tenha o sucesso que teve ao filme. Isso é... Porque na parte da poesia e prosa, porque ainda hoje é um study case mundial, completamente, não é? E foi feito com muito carinho, com muito sacrifício, e houve uma comunidade, quer dizer, uma simbiose entre artistas, poetas, escritores, tal. Quer dizer, o lucro não estava em causa. Sim. Nós podemos fazer coisas. Estávamos a falar do Mário Viegas, que faria anos hoje, e o Mário Viegas é, curiosamente, das edições Orfeu, aquele autor que continuou mesmo depois entre música. Sim. Ou seja, continuou a gravar discos do Mário Viegas. Sim, e aquela... E Anísio Munhoz. Anísio Munhoz. A ler... O Anísio Munhoz tem um disco fabuloso a dizer A Flor Brava Espanca, não é? E António Nobre. E o António Nobre, o António Nobre é lindíssimo. O Só. Tinha que ser uma mulher a dizer o António Nobre. E é fabuloso. Mas o Mário Viegas realmente depois ainda fez uns quantos discos. O Mário Viegas era um grande artista, não é? Sim. Grande dizer. Mas eu, como eu digo, quando eu ouvi o Mário Viegas a dizer a versão do amor e o Daniel Filipe, eu gostei mais do Daniel Filipe.
francamente, é mais autêntico. Pois o Mário Viegas tinha sempre a sua interpretação, não é? Mário Viegas é um grande dizer, não é? Pois é. E nós devemos muito a um João Vilaré, porque até então ninguém conhecia o Fernando Pessoa. Ninguém. Foi aquele disco que saíram, Sim. o Vilaré, A ler, Pessoa, sobretudo a Tabacaria, Exato. do Álvaro Campos, não é? É um disco fabuloso. E eu pensei que ele é um disco que eu gosto. Mas para a altura a gente gostava. E muita gente foi ouvir, começou a comprar livros de poesia, porque o João Vilaré gravou. Não é? Portanto, é sempre o problema de... É preciso começar. Sim, porque no fundo havia as vozes da poesia dita, né? O Ari dos Santos depois também fez parte dessa grande caminhada, e muito bem, que lia a sua própria obra e lia outras obras, né? E o O'Neill. E o O'Neill também. O Sr. O'Neill é fabuloso. Mas o O'Neill, por acaso, é curioso porque o O'Neill tem uns discos muito curiosos que descobri há pouco tempo, que ele fazia umas edições em uns EPs sobre os signos. Ou seja, ele lia as projeções dos signos. Então há discos, o Leão, Capricórnio, Sagitário. Eu não conheço. Estamos sempre a aprender. Divagações que existiam de experiências e de novas ideias de gravar coisas em disco, né? E o O'Neill tem a sua própria obra lida, ele lê alguns discos. Muito bem. E é um grande poeta. E era um grande poeta. Mas há algum... Por acaso era uma pergunta que tinha para fazer. Alguma pessoa que gostava de ter gravado? Vai tantos. Sem ser o Fernando Pessoa, que era fácil. Não, o Fernando Pessoa não, eu já tinha morrido. Não. Era difícil. Mas encontrar assim uma gravação de Fernando Pessoa... Eu tenho uma do Teixeira Pascoais em fio. Pois. Que foi o António Pedro, que trouxe de Londres, que ele fez uma gravação em fio. Agora não há máquinas de fio, a gente não pode tirar daquilo, não é? Agora é só olhar para aquilo. É só olhar. Mas qual era o nome que gostava de... Que eu gostava de ouvir? De ter gravado, ou de ouvir, ou... Eu gosto muito do Álvaro Campos, não é? Para dizer a poesia dele dita, e o Sá Carneiro, a Mário Sá Carneiro. Mas o Mário de Sá Carneiro a dizer a sua própria... Gostava não, eu nunca ouvi. Mas se houvesse uma voz que não gravou e que gostava de gravar. É por ele próprio? Sim. O Sinati, por exemplo. O Sinati, curioso. Nunca ouvi a voz do Sinati. E é Camões. Um poeta que eu gosto Camões. muito. A voz do Camões, será que ele era... como é que se diz? Gago? Não, o Sinati o Camões era gago. É um grande poeta. Mas tem um muito bom, que é o Rubaná. Pois é. E o Rubaná dizia muito bem. Ele era primo direito da Sofia Brenner. E pouco conhecido, o Rubaná. Que pena. É, sim, é um grande autor. Para mim tem o melhor livro de memórias que eu vi até agora. Quer dizer, lê-se aquele livro, de facto, é bonito. É? Está aqui à venda a obra completa dele, faça um favor, porque vale a pena. Não vale a pena. Parece Facebook, temos publicidade no meio. Temos publicidade paga. Assim como sobre memórias, temos a do Polivalente, que é um livro fantástico também. Sim. Mas esse é mais, digamos, o repórter a falar com ele, não é mais fácil, não é? Agora o Rubén é excepcional. É excepcional. Mas há discos de poesia que saíram na Orfeu e que depois há outros também que saíram noutras editoras que são coisas fabulosas. Estou-me a lembrar de um que foi gravado, é um single, que é um single muito curioso, que é de 77, gravado pela Sofia de Melbreiner, que diz uma poesia de um lado, e o José Mário Branco do outro. Tem uma música e tem a ver com a questão do Brasil, né? na luta do Brasil. E, portanto, tem ali é algo muito interessante porque junta duas grandes figuras, uma da música e outra da poesia, né? Cada um com a sua Aliás, parte. não há música sem poesia, nem poesia sem música. Isso é uma das coisas que é fundamental. São duas artes muito chegadas, não é? Eu penso que a poesia
Eu continuo a pensar que dizer poesia com música especial para aquilo, não é ir buscar um tema qualquer, não é? É um bom compositor preparar um recital, um bom poeta, eu acho que é uma boa solução. Sim. Estávamos a falar também sobre a questão... Nós fizemos isso com o Daniel Filipe. Ok. Fizemos isso com a segunda gravação do Daniel Filipe, já prensada, com a Invenção do Amor. Tinha uma versão musical, compositor era o Zé Nisa, e 3 grandes jazzmen brasileiros, que está uma maravilha. Isso é naquele Orfeu que tem um coração na capa. Tem o Mário Viegas do outro lado. Mário Viegas do outro lado. Dá muito bem, quer dizer, mas isso já é uma composição artística, assim como representar. Eu acho que certos poemas são representáveis. Invenção do Amor, outra vez. Invenção do Amor dá um poema, uma peça de teatro maravilhosa. Então, se tiver uma música a propósito, nova, diferente, há coisas novas a fazer. Mas é curioso que é uma obra que não está reeditada. Não, isso é uma coisa para a sua parte artística. De cinema. Também... Nunca pensou pôr em cinema? Vou ter que fazer, não é? Vai ter que ser. Acho que vai ter que ser. Eu acho que é uma aposta ganha, essa. Eu acredito sempre em si. É uma aposta ganha. Esta pode querer que é uma aposta ganha. Só para terminar, eu acho que era curioso falar sobre a questão da história das edições de poesia, não é? O disco mais antigo que eu encontrei foi de 1922, em que é o James Joyce a ler literatura sua, discos de poesia, discos de literatura, né? Não estamos a falar só estritamente de poesia, mas em 1922 é assim o disco mais antigo que eu encontrei, que é do James Joyce. E depois há grandes vozes que deixaram as suas vozes gravadas, como Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar. O Exupéry também tem um disco que lê um prefácio de um livro, portanto é uma voz muito curiosa de ouvir, em francês. E há muitos nomes que efetivamente não gravaram a sua voz. E em Portugal, em 1956, começa a edição de poesia com a Orfeu, com 40 discos de poesia. E começa com Miguel Torga e que passa por estes nomes todos incríveis. Torga, Regi, foram os impressionistas. E que hoje em dia são discos também com muita procura. Portanto, no fundo, há quase eu acho que há aqui uma procura, pelo que eu dizia há pouco, pelo silêncio. Não, hoje era capaz de ser um sucesso. Se fosse reeditado Orfeu, hoje são discos, digamos, representam muito, as pessoas não têm. Sim. É uma pena. Sim. É pena. Mas efetivamente há muita procura, como eu dizia, por esta questão que falávamos há pouco do silêncio, não é? Esta contracorrente, não é? Que a mnemónica também tenta muito fazer isto, que é, de repente temos esta velocidade toda. O silêncio faz parte da poesia. Eu acho que até é um termo bastante interessante, o silêncio. Cala o silêncio. E na sua gravação foi respeitado o silêncio. Ou seja, foi. Quando decidia para acabar uma leitura e começar outra, tinha o seu tempo e isso está automático. E, portanto, é bom, porque as coisas têm que evoluir. Claro. Temos que fazer coisas de facto diferentes. Temos que fazer as coisas diferentes. Sim. Mas no fundo, olha, eu tenho muita esperança que vai ser um sucesso. Eu espero. A mnemónica. Obrigado. Porque eu penso que o mercado estava a precisar disto. Não tinha ninguém. Não é um mercado livre para isto. E hoje a mentalidade é outra. E os meios são outros também, técnicos, não é? E eu penso que vai ser um sucesso. Eu desejo. Eu agradeço. Sobre as livrarias que vendiam discos, ainda estão ali as 2 cabinas. No tempo em que não havia auscultadores, as pessoas fechavam-se ali dentro a ouvir os discos. Exatamente. Esta sala era só disco. Era só a discoteca toda esta sala. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, que hora não, Trindade.